em tempo real, com eles, Elivaldo Barbosa e Lívia Pessoa. Lívia, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Elivaldo, que está em casa. Boa tarde. Eu gostei das cores, a combinação de cores, gostei, Lívia. Eu vim de café, não, chocolate, não sei, Achei marrom. interessante, dos sapatos, enfim, impressionante. Tudo bem. Eu gosto das combinações, Elivaldo. Eu sou meio militar nesse negócio, sabe? tudo bem. Eu gosto daquela coisa da... Parabéns aí pela... Paz. É porque você vê que eu vi combinando, mais uma vez eu gosto também de combinar com um cenário. Não, você é clubista. Clubista. Elivaldo Barbosa, boa tarde, Elivaldo. É isso, Gelson. Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que está em nossa companhia. Falando em clubista, Elivaldo Barbosa com uma gravata rubro-negra, Elivaldo. É verdade, rubro-negro, exatamente. Aqui são as cores do Flamengo. Ou da Está muito nova bem blusa do posicionado na Brasil. temporada. Aliás, polêmica, hein? Seleção brasileira deve ter um uniforme vermelho na Copa do Mundo, com uma espécie de um dos uniformes. Não é que ele vai jogar de vermelho todos os jogos, mas tem lá o uniforme verde e amarelo, a camisa amarela, né? O canarinho clássico, e agora o uniforme vermelho. Só foi assunto ontem na internet, parecia que o problema do Brasil, o país, era justamente a cor da camisa dessa seleção. Enfim. O problema não é a cor da camisa, é quem veste a camisa. Boa, Elivaldo Barbosa. Eu diria que o vermelho não é um vermelho que defende codice, de pensamento daquele. É um vermelho meio que vergonha da seleção brasileira. É verdade. Impressionante. Eita, críticas pesadas, Lívia. Não, vou me abster, porque senão, né? Tenho a mesma lesão que o Neymar. É capaz de eu cair aqui. Tá aí, então, gente. Polêmica na seleção brasileira, hein? Muito assunto a ser debatido. Inclusive, podemos trazer o assunto aqui em breve. Mas vamos falar primeiro a respeito da repercussão ontem, né? O governador Rafael Fonteles concedeu uma entrevista ao programa Roda Viva, um dos programas de entrevista mais importantes da TV brasileira, na TV Cultura, lá na cidade de São Paulo. E ele falou a respeito de vários assuntos, né? Falou a respeito de gestão, da percepção da popularidade do governo Lula, falou sobre o importante trabalho que precisa ser feito pelos estados no combate à violência, falou a respeito de temas diversos, falou sobre consórcio Nordeste, foi realmente uma entrevista onde o governador falou a respeito de muitos temas. E nós trouxemos alguns desses temas para que você possa acompanhar aqui no nosso Jornal do Piauí, para você que não acompanha a entrevista, que tem 1 hora e 40 minutos quase. Isso. Realmente é uma entrevista muito longa, concedida pelo governador Rafael Fonteles ao grupo de jornalistas que participaram ontem do programa Roda Viva. E, nesse primeiro trecho que nós vamos trazer, ele fala a respeito de popularidade. Os jornalistas fizeram uma comparação entre a popularidade, a aprovação da gestão Rafael Fonteles e a popularidade do governo Lula. E ele falou a respeito do tema. Vamos ver. Olha, quem sou eu para aconselhar o presidente Lula, mas a minha análise é de que realmente houve uma pequena queda na popularidade do presidente, principalmente por causa do custo de vida, sobretudo a inflação dos alimentos. Essa é a análise. Claro que tivemos o episódio do PIX, que também pesou um pouco ali no início do ano. Eu acompanho as pesquisas de opinião de aprovação do presidente, do nosso governo também, quase que diariamente, e a gente percebe já agora uma retomada desse patamar superior a 70%. E acredito que isso tem a ver com uma melhora da comunicação, uma presença maior do presidente nos estados brasileiros. É bom registrar que no final do ano passado ele teve um acidente doméstico, isso terminou diminuindo a agenda dele de entregas, aumentou também as entregas do governo e a gente começa a ter um arrefecimento do preço dos alimentos, porque o dólar está se acomodando, a super safra de alimentos está chegando. Então eu acredito que essa melhora da comunicação, essa presença mais forte do presidente nos estados, inclusive no Nordeste, né, e as entregas do governo acontecendo numa velocidade maior, irão retomar o patamar de popularidade. Então, no estado do Piauí já voltou a uma popularidade superior a 70%. Falar sobre esse tema, Elivaldo Barbosa, eu percebi que o governador, independente da constatação de eventualmente haver uma reversão na imagem, caso haja esse novo comportamento no preço dos alimentos, o que ficou claro para mim na entrevista é que o governador e o PT está preocupado todos os dias com essa questão da popularidade e a aprovação da gestão do governo Lula. Estão preocupados que mudou até o ministro da Comunicação Social, né? Saiu Paulo Pimenta e trouxe Sidônio Palmeira. Isso já sinaliza exatamente a necessidade de trabalhar melhor a imagem do governo e do presidente. O presidente é um líder carismático, um líder popular, muito conhecido no país, dispensa comentário em relação ao Lula. Tem muito prestígio na região Nordeste. Enfrenta dificuldades do governo e essas dificuldades foram comentadas na entrevista pelo governador Rafael Fonteles e destacando principalmente temas ligados à economia, à inflação dos alimentos, que está repercutindo na avaliação do governo e na popularidade do presidente. Mas com toda a aposta a
reversão do quadro para que o caminho no sentido de pavimentar o projeto de reeleição do presidente e do próprio Rafael, porque não tem como desligar um do outro. O Lula sempre foi um puxador de votos dos aliados em toda a região Nordeste, então é um palanque influenciando o outro. Então, a sorte de um, não quero dizer que necessariamente dependa do outro. Um pode perder, outro pode ganhar, ou os dois ganham, como aconteceu em 2022 aqui no estado do Piauí. Mas a projeção do governador piauiense é das mais otimistas. O governador Rafael Fonteles também falou sobre uma coligação ideal, de olho em 2026, e destacou a base MDB-PSD dentro desse modelo, que ele coloca como um modelo importante para o plano de eleição ou reeleição do presidente Lula em 2026 e, claro, como disse o Arivaldo, também do grupo político de Rafael Fonteles. Vamos ver. Nós temos uma aliança muito forte com o MDB e com o PSD. Eu torço que esses dois partidos em nível nacional também estejam na coligação do presidente Lula. Eu acho que o vice-presidente Alckmin é um excelente nome para continuar sendo vice-presidente no próximo mandato do Lula, se Deus quiser. Ainda dentro do tema política, Rafael Fonteles fez um comentário sobre o que ele chamou de uma disfuncionalidade dos partidos e o trabalho que deve ser feito em estado por estado para garantir um palanque forte em nível nacional. Dentro dessa ideia de disfuncionalidade, o governador chamou a atenção para o fato de alguns partidos terem dois posicionamentos completamente diferentes. Apesar de muito opostos, os dois posicionamentos convivem dentro de uma mesma sigla. Vamos entender, vamos lá. Olha, é sem dúvida uma disfunção do sistema. Você ter partidos em que uma parte apoia a situação, outra parte está na oposição, é realmente algo disfuncional. Os partidos eram para ter uma homogeneidade e ter uma defesa. Ou é situação ou é oposição. Na verdade, não está acontecendo isso em grande parte dos partidos. Você tem aqui o PT apoiando o governo e alguns outros partidos apoiando integralmente o governo. Você tem o PL na oposição integral ao governo e a maioria dos outros estão divididos. Isso torna a situação realmente disfuncional, fruto do sistema político eleitoral que exige. Estou esperançoso que, inclusive, passe a reforma política. O senador Marcelo já propôs uma PEC para coincidir eleições, para exatamente a gente ter partidos mais fortes, um menor número de partidos e partidos mais fortes, com linha bem definida em todos os estados brasileiros. Eu entendo que o governo, para ganhar a eleição, ou a oposição para ganhar a eleição, tem que realmente tentar o apoio de alguns parlamentares e líderes desses partidos que estão divididos. É natural, dado que é uma eleição polarizada, uma eleição apertada, como foi 2022, é natural que essa disputa seja feita estado por estado. Cada estado tem uma realidade. Eu acabei de falar, por exemplo, que no Piauí nós temos uma relação de muita coesão com o MDB e com o PSD. E tem estados que o PSD e o MDB são oposição ao PT, ao presidente Lula. Então, termina que tem que ser feito o trabalho político, estado por estado, e apoio e voto a gente não pode dispensar. Acordo por voto a gente não pode dispensar, ou seja, o que o governador está dizendo é que nem todos os lugares o PT vai ter uma candidatura ao governo do estado para combater os seus opositores, porque haverá entendimentos para a construção de palanques mais fortes. E também chama a atenção que todo o pensamento, por que nós destacamos muito essa questão dos pensamentos políticos partidários do governador Rafael Fonteles? Porque foi uma oportunidade que ele falou muito sobre o assunto, ele refletiu muito lá sobre o tema, coisa que ele não costuma fazer no dia a dia aqui publicamente. E aí, teve uma coisa que me chamou a atenção também no corpo da entrevista. Nitidamente, vai manter a ideia, o grupo liderado pelo PT, pelo presidente Lula, a ideia de frente ampla. Tentar construir a ideia de que o centro não é um adversário da esquerda, nem parte do centro ali meio à direita, não é. É a extrema-direita que o Brasil, que o grupo político, né, vai tentar combater. Ou seja, quem fizer discurso anti-extrema-direita estaria fazendo parte desse grupo. Entendo mais ou menos isso daquilo que o governador compreende por a divisão política para 2026. E entende corretamente, Joás. Pelo menos a nossa interpretação é conjunta. Por quê? Porque é perceptível pela fala do governador 3 pontos. O primeiro, a esquerda não tem plano B. Lula vai pleitear essa reeleição de forma coletiva. A última eleição da carreira dele. A última eleição da carreira dele. Lá, né? Exato. Então, a esquerda ela não tem plano B. Ou é Lula ou não é Lula, até porque não tem um tempo hábil, só se começasse hoje, essa manufaturação de um sucessor. Então, não está acontecendo
acontecendo, vai ser o presidente Lula. O que preocupa uma ala da esquerda que entende que a direita ela se manifesta muito bem com os jovens, com aqueles que são mais liberais, autônomos, empreendedores, e não precisa conversar com eles, que foi um ponto também que o governador Rafael Fonteles falou durante a entrevista, que a esquerda que ele não somente representa, mas que ele fala em público, que ele performa em público, é uma esquerda nova, é uma esquerda que conversa com o setor privado. Então, é nítido esse ponto. O segundo, a frente ampla que vai ser colocada nas eleições do próximo ano também reflete o Piauí, como, por exemplo, uma federação que o PT já possui, que é o PV, PCdoB e PT, e que deve ser ampliada com partidos como o PDT, que já é quase uma certeza, e o próprio PSB, que é o partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e também de alguns líderes importantes. Então, existe esse entendimento. E também o que fecha tudo isso é essa compreensão de que o que será feito em nível nacional não necessariamente será feito em nível estadual, o que garante uma preferência para estratégias que beneficiem o estado do Piauí, que não necessariamente tenham o aval ou a anuência do presidente Lula e do PT Nacional. Agora, Elivaldo Barbosa não é aquele ator Rogério Cardoso que interpretava o Rolando Lero, mas na fala do governador ele captou uma mensagem. Verdade. Elivaldo Barbosa. Olha, Joelson, talvez por ser uma entrevista nacional, temas nacionais, tenha passado assim um pouquinho despercebido quando ele faz referência à composição local. Quando aborda o quadro nacional, é notória a divisão ou divisões de partidos do centro, como, por exemplo, o PSD, está mais para a oposição do que para o governo. É fato, ainda não definiu posição. O MDB, que já foi aliado de composição com o PT no plano nacional, Dilma, Michel Temer, também não tem uma posição definida, está dividido. O governador também reafirmou isso na entrevista lá no Roda Viva e assim por diante. Agora, com relação ao Piauí, aí sim a informação reveladora e que foi bastante antecipada. O governador não precisa mais dizer nada daqui para frente. Ele já disse ontem. Ele afirmou, olha, a aliança do Piauí está feita, está consolidada. PT, PSD, MDB. O que significa essa aliança? Composição majoritária. O governador tem sido, e aí bate a informação que recebi, Gelson, dos bastidores do Palácio de Karnak, que o governador Rafael Fonteles está sendo aconselhado, atente bem, está sendo aconselhado a antecipar definição da estratégia governista para 2026, ou seja, para definir, por exemplo, a composição da chapa e das forças políticas que estarão nesse palanque majoritário. Por que isso? As forças políticas anteciparam demais a campanha, esticaram demais a corda, essa história de dizer, chapa fictícia, nós estamos lutando por uma vaga de vice, não, a vaga é nossa porque nosso partido é o maior, enfim, essa história toda, da vice-governadoria vai ficar com o MDB mesmo, vai ficar com o atual vice-governador, não vai, então está virando já bandeiras partidárias que podem criar sequelas a ponto de complicar as definições, se deixar muito para frente, lá para perto das convenções do ano que vem. Então o governador, não sei se ele vai adotar essa postura, obviamente, mas está sendo aconselhado a antecipar essa definição e já dar esse start para a definição maior da chapa, discutido com o partido dele, o PT, olha, o que é que nós vamos querer mesmo, além do governo do Estado? É a vice-governadoria? É a segunda vaga de senador? O MDB já está segurado com Marcelo Castro, candidato ao Senado, não tem mais o que mexer. E agora é definir o PSD, onde vai ficar, e a situação da vice-governadoria. E esse quadro, se depender dos conselhos que estão sendo dados ao governador, deve ser definido ainda este ano. E, Elivaldo, não sei se foi perceptível para todos, mas na entrevista que o vice-governador Temístocles Filho fez ao nosso jornal, foi perceptível uma certa abnegação ao cargo de vice-governadoria, que ele se coloca à disposição, mas que não vai discutir por esse espaço, pelo menos não de forma pública ou ferrenha, para que ele seja mantido. Então, o MDB ele quer o espaço de senadoria, ele quer o Senado Federal novamente. Então, tudo indica, tudo caminha para que, naturalmente, o PT faça uma chapa pura aqui. Há um problema, Elivaldo, nessa indicação antecipada. É que você, ao mesmo tempo que você antecipa os felizardos que estarão naquelas posições, você antecipa também a tristeza daqueles que não serão escolhidos. É verdade, então, mas com tempo suficiente para transformar, ou pelo menos amenizar a tristeza, a ponto de não desmobilizar a base quando ela for de fato chamada. Então tem que lidar com essa possibilidade. Como tudo na vida tem o risco, né? Uhum. Como dizia Orestes Quercia, o risco que corre o pau, corre o machado.
Até porque o luto tem 5 estágios, né? Primeiro começa com a tristeza e termina com a aceitação. Então, Dá tempo a aceitar. dá tempo até o próximo ano. Bom, tá, eu sei que foi realmente uma entrevista interessante concedida pelo governador Rafael Fonteles. E a gente está trazendo alguns pontos. Outro ponto também que ele deixou claro é o seguinte, olha, é importante eleger o presidente Lula em 2026 e eleger também muitos deputados e senadores. Ou seja, Livaldo, vai ser difícil para ele aceitar, por exemplo, aquele discurso de... O senador Marcelo Castro falou aqui, né? Não, em primeiro lugar, eu vou pedir voto para a minha candidatura ao Senado. O segundo voto, aí, ele vai exigir um compromisso para que todo mundo peça voto para a chapa inteira. A chapa inteira. É outro desafio importante, você lembra bem. Há, nesse aspecto, orientação até mesmo federal, do Palácio do Planalto. Ou seja, se existe uma eleição que vai ter um olhar especial do Planalto, vai ser a eleição de Senado. E aqui existe um adversário direto nessa disputa. Qual é o adversário direto? Marcelo, ou Júlio César, ou Flávio Nogueira, caso seja o candidato do PT? Não. O adversário direto é o Progressistas e o senador Ciro Nogueira.